Hello, hello, good morning, good afternoon or good evening. Eu não sei que horário que vocês estão assistindo essa aula, eu espero que hoje seja no período da tarde, então good afternoon. Bem, galerinha, como eu havia falado com vocês na última aula, né, nós começamos a unidade 11, que é a unidade mais difícil desse material, né, ela fala sobre simple past, sobre passado. Então, eu até estou gravando essas aulas, mandando para vocês, para que a gente não tenha nenhuma interrupção, que a aula seja, né, numa sequência e lógica que vocês possam assistir quantas vezes vocês precisarem essa aula, tá bom? E para hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês um material que é um PowerPoint, porque a última coisa que nós falamos, pessoal, foi exatamente sobre o passado, onde nós tínhamos os verbos, né, que eram regulares e os verbos que eram irregulares, ok? Verbo regular no passado vai ed. Verbo irregular não vai ed, ele tem uma forma totalmente diferente que você precisa memorizar. Então eu preparei uma apresentação de PowerPoint com os verbos mais usados, os 100 verbos mais usados em inglês. Nós vamos ver o 100 agora, teacher? Não, nós não vamos ver o 100. Eu vou dividir em 4 partes. Então a gente vai ver agora só um quarto, né, da 24, 25 verbos mais ou menos, né, porque na PowerPoint tem 96 slides, então eu vou parar no verbo número 24, depois no 48 e assim por diante. E vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Primeiro que vai ficar muita coisa, né? E eu não quero passar um monte de coisa e vocês não memorizarem. Ou seja, esses que eu vou passar hoje nós vamos treinar e eu quero que vocês saibam esses verbos, que vocês memorizem, tá? Esse PowerPoint é importante, esse PowerPoint é a vida de vocês agora. Esse vídeo que vocês estão assistindo é a vida de vocês agora. Vocês precisam memorizar tudo isso, é decorar mesmo, não tem jeito. Senão você não caminha, não vai mais para frente, tá? Então, agora é a hora da verdade. Agora é a hora que vai separar os fracos dos fortes, tá bom? Então, dedicação que vocês conseguem. Então, o primeiro verbo, a gente vai treinar, então, pronúncia, tanto no presente quanto no passado, e o significado, e tudo isso eu vou cobrar de vocês logo, logo, se preparem. Então, ó, primeiro verbo, cook, que é o verbo cozinhar. Cook. Cook é um verbo regular, galera. Tá aí o passado do cook. Olha a pronúncia. Cooked. Cooked. Certo? Não é cooked. Não vai, esse ed, ele nunca é forte, ele é sempre fraquinho, tá? Cooked. Tá vendo? Ele sempre cai, ele nunca sobe, né, para ficar uma sílaba forte ou tônica, como vocês estudam em português. Então, eu cozinho, tá no presente. I cook. Eu cozinhei. I cooked. Ok? Vamos no segundo. Teacher, como que você sabe que ele é regular? Porque eu estudei, eu memorizei. Né? Não tem uma regra para saber quando eu ponho o ed e quando eu não ponho. Vocês vão ver que são os verbos que são irregulares, eles não têm nenhuma explicação. Eles são regulares porque eles são. Olha o segundo verbo. Call. Ó, o que é o call? Ligar, telefonar ou chamar. Uma observação que eu queria fazer sobre call aí é que em português eu digo ligar para alguém, né? Então, por exemplo, ligar para a minha mãe. O call em inglês não tem esse para, então eu digo só call my mother, call my friends, tá? Não tem o para quando eu uso o call. Então, vamos ver se o call ele é regular ou irregular. Regular. Called. Eu liguei para você ontem. I called you yesterday. Ok? Called. Próximo verbo. Chegar. Arrive. Arrive. Chegar. Ok? Então, o arrive, ele é um verbo regular. Arrived. Arrived. Ok? Regular. Então, eu chego, I arrive. Eu cheguei, I arrived. Próximo verbo, buy, que vocês conhecem como o verbo comprar, ok? Buy. No passado, o buy é um verbo irregular. Bought. I bought. Eu comprei uma caneta. I bought a pen. Eu comprei um carro novo. I bought a new car. Eu compro bastante. I buy a lot. Porque uma é presente e a outra é o passado. Então tá aí. O buy é um verbo irregular e não tem uma razão e um motivo. Simplesmente ele é.
Próximo verbo, ask, que é o verbo pedir ou perguntar, fazer uma pergunta, tá? Então, I ask, eu pergunto, porque se fosse no passado eu perguntei, seria como verbo regular. Asked, I asked, ok? Próximo verbo, begin, que é o verbo começar, né? Ou iniciar, que fica melhor, para não confundir com start, né? Begin. Então, se eu quiser falar, eu iniciei um curso, né? Uma faculdade, né? Um treinamento, qualquer coisa. O begin tem que estar no passado. Só que o begin, ele é um verbo irregular. O passado do begin é began, ok? Began. Então, eu iniciei, está no passado. I began. Eu inicio, I begin. Come, todo mundo conhece. Come here. É o verbo vir. Né? Então, vem aqui, come here. Só que o come também é um verbo irregular. O passado do come é came, came. Então, eu vim ontem. I came yesterday. Okay? Próximo, break, verbo quebrar. Break, quebrar. Também um outro verbo irregular. Nossa, teacher, tem um monte de verbo irregular? Não tem um monte. A maioria é regular, a maioria não é irregular. Mas é óbvio que eu estou tentando mostrar para vocês bastante verbos que são irregulares. Porque depois que sai daí, o resto é colocar id, não é verdade? Break é um verbo irregular. O passado do break é broke. Broke. Então, eu quebrei o meu braço. I broke my arm. Eu quebrei minha perna. I broke my leg. Certo? Então, broke. Eu quebrei a TV. I broke the TV. Certo? Eu quebro. I break. Eu quebrei. I broke. Follow. Follow é o verbo seguir, acompanhar. Então, siga-me, follow me. Né? Follow é fácil porque ele é um verbo regular. É só colocar o ed. Followed. Okay? Followed. Olha a pronúncia. Close, todo mundo sabe, verbo fechar. Também, por sorte, é um verbo regular. Tem que pôr o ed, mas já termina com e, portanto eu só ponho o d. Pronúncia, atenção. Closed. Closed. Ok? Eu fechei a porta. I closed the door. Bring, próximo verbo. Bring é o verbo, quem lembra? Trazer. Esse bring é um dos verbos diferentes, é um verbo irregular. O passado do bring, olha aí como é que fica. Brought, ok? Brought. Então, o verbo trazer. Eu trouxe o meu livro hoje. I brought my book today. Próxima, verbo choose. Olha a pronúncia. Choose. Verbo escolher. Outro verbo que é irregular. No passado é chose. Então, choose, eu escolho. I choose. I chose, eu escolhi no passado. Próximo, clean. Todo mundo conhece como verbo limpar, não é? Verbo regular, cleaned. Facinho, vamos no próximo. Cut, ok? Não é cut, é cut, cut, cut. O verbo cortar. Vamos ver como que é o passado do cut. Igualzinho, teacher. Igualzinho. E a pronúncia é diferente? Não, também é igualzinha. É um verbo irregular bem chatinho, porque você só percebe quando eu digo I cut, você não sabe se é eu corto ou eu cortei. Você só vai saber pelo restante da frase. Né? Se eu colocar, por exemplo, um yesterday, ontem, aí você sabe que é eu cortei, certo? Se eu colocar um agora, now, você sabe que está no presente, certo? Então, não tem como, a não ser que seja pelo contexto, tá bom? Cut, cortar. Paramos aí. Nós vamos parar neste ponto, né? Exatamente por quê? Porque é o momento da gente treinar. Então, o cut, né? Eu parei aqui no verbo 14 por enquanto, né? Porque eu tenho muitas frases para fazer com vocês, mas eu vou voltar, porque a gente tem mais, a gente tem que ir pelo menos, né, até o 24. Então, esperem que vai ter mais. Mas para não ficar muito longo, né? O que nós vamos fazer?
Então, repara aqui, vocês conseguem ver, certo? Bem, então, ó, o cook é o verbo cozinhar, não é verdade? E aí eu coloquei uma frase aqui para que a gente possa treinar, ó. Ela cozinhou um peixe delicioso ontem. Tá no presente ou no passado? No passado. Vamos colocar essa frase então em inglês? Então, agora, se você estiver assistindo esse vídeo, é um momento onde você pode tentar fazer primeiro ou falar mentalmente, certo? Dar uma pausa no vídeo e só depois liberar para ver se você acertou. Não fica simplesmente assistindo e esperando eu fazer. Tente. Mas vamos lá então. She cooked, certo? A peixe delicioso. Tem que inverter. Delicious fish. Ontem, yesterday. Ok? Então é assim que fica a primeira frase. Vamos na segunda. Eu liguei para você muitas vezes. Está no passado, né? Então, o mesmo esquema. Tentem fazer primeiro. I called you. Lembrando que não tem esse para to you. Não tem, é nem for you. Muitas vezes. Many times. Okay? I called you many times. Vamos na próxima. Nós chegamos atrasados. Olha aí que frase boa para aluno, né? We arrived late. Nós chegamos atrasados. We arrived late. Vamos na próxima. Eles compraram o livro. Também está no presente. Então, they... Presente não, desculpa, no passado. They bought the book. They bought the book. Próxima. Eu perguntei ao professor. I asked to the, todo mundo sabe, teacher. I asked to the teacher. Próxima. O curso iniciou semana passada. The course began, okay, last week. Teacher, poderia ser start. Poderia ser, mas com ed, porque start é um verbo regular. Started. Próxima. Ela veio para a festa, ok? Ela veio para a festa. Então, she came to the party. Ela veio para a festa. She came to the party. Eu quebrei meu celular. I broke my cell phone. Né? Lembrando que eu estou contando que vocês estão parando, dando pause, tentando responder e só depois verificando se estão acertando ou não, hein, galera? Vamos na próxima. Ela seguiu o meu conselho. She followed my advice. Presta atenção na pronúncia. She followed my advice. Você fechou a porta. You closed the door. You closed the door. Eu trouxe meu livro. Passado também. I brought. Espera aí que eu comi uma palavrinha. I brought my book. Show? Vamos na outra. Eu escolhi a letra A. Não lembra como que é a letra? Procura aí no dicionário. Eu escolhi. I chose letter A. Certo? Isso aí que sempre a gente está fazendo na aula, né? Quando a gente está corrigindo exercício que tem alternativas. Ah, teacher, eu escolhi a letra A, eu escolhi a letra C. I chose letter C, I chose letter B, I chose letter D. Ela limpou o meu quarto. She cleaned my room, ou então my bedroom, tanto faz. É que quando eu coloco o my, eu nem preciso pôr o bed mais, porque o que é seu na casa é só o seu quarto. O restante é incomum, né?
Então, vamos lá. Acho que é a última. É a última. O cut, eu cortei o meu dedo. I cut my finger. I cut my finger. Legal? Fechou? Então, essa é a primeira parte, pessoal, certo? Então, teacher, mas I cut my finger pode ser eu corto o meu dedo? Pode ser, porque aqui não tem um tempo, né, para indicar que é presente ou passado. O problema é que ninguém normalmente fala, eu corto o meu dedo. Né? Você cortou e acabou. Vou voltar agora para a primeira. Bem, o que eu gostaria de acrescentar aqui é o seguinte: essa pegada do colocar ED ou não colocar o ED, ela só funciona, eu já falei sobre isso, mas eu vou revisar, ela só funciona na forma afirmativa. Por quê? Porque quando eu nego, eu uso o didn't. Então vamos dizer assim, ó, ela não cozinhou. She didn't cook a delicious fish yesterday. Certo? Ela não cozinhou um peixe delicioso ontem. Então, pessoal, quando eu uso, eu vou até marcar aqui, ó. Quando eu coloco na negativa, que eu uso o didn't. Deixa eu ir aqui em cima. Cadê? Aqui. O verbo que estava com ed, ele não precisa mais estar com ed, certo? Legal, Tisha, mas isso é um exemplo com ed. E quando é um verbo que não tem ed? Por exemplo, isso daqui, ó. Eles compraram os livros e eles não compraram os livros. They didn't. E aí o verbo volta para buy, que é a forma normal dele, natural dele, ok? Primitiva dele. Como eu já coloquei o didn't, eu já estou mostrando que está no passado. Então eu não posso colocar bought. Ele volta para buy. Então é fácil, né? O mais difícil é afirmar que você precisa saber se o verbo vai ed ou não. Quando você está negando, você não precisa disso, né? Então aí é molezinha, porque aí é só você colocar o didn't, tá bom? Não importa se o verbo é regular ou irregular. Então agora vamos fazer o seguinte: se eu chegar aqui, ela cozinhou um peixe delicioso ontem e fizer isso daqui, ó, ponto de interrogação, eu transformei numa pergunta, né? E aí não é mais desse jeito que está aqui. Não é só eu chegar aqui em inglês e fazer isso daqui, ó. Nada disso. Quando é uma pergunta, eu tenho que começar com o did ali, ó, antes da pessoa, né? Então seria did she? Did she? E aí o que vai acontecer com esse ed? Ele vai embora. Did she cook a delicious fish yesterday? Certo? Todas as vezes que eu tiver o did, que é para perguntar e para negar, o verbo não vai mais ficar nessa forma aí, né? Com ed ou, vamos lá, vamos voltar na mesma coisa aqui, ó. Vamos perguntar, eles compraram um livro? O que eu vou fazer? Eu venho aqui, coloco o did, claro, né? Eu vou colocar o ponto de interrogação aqui, porém, o que vai acontecer com aquele bot? Ele vai continuar bot? De jeito nenhum. Ele vai voltar para pai, para a forma normal dele. Fechamos? Então, o que eu vou fazer? Vamos treinar então as outras? Então, vamos lá. Eu liguei para você. Eu não liguei para você. I didn't call you many times. Vamos na outra. Vamos perguntar agora. Nós chegamos atrasados? Vai ficar como? Did we arrive sem o D? Late. Boa. E na 5? Eu não perguntei para o professor. Negativa. I didn't ask to the teacher. O ED some. Vamos na outra. Vamos fazer a pergunta. O curso começou semana passada? Did the course begin, né? O begin aqui, ó. Last week. Boa, vamos treinar mais. Vamos perguntar de novo. Ela veio para a festa? Did she come
to the party. Vamos na outra. Eu não quebrei o meu celular. I didn't break my cell phone. Show de bola. Outra. Ela seguiu o meu conselho? Pergunta. Ela seguiu o meu conselho? Did she follow my advice? Você não fechou a porta. Negativa. You didn't close the door. You didn't close the door. Vamos na próxima. Eu não trouxe o meu livro. I didn't bring my book. I didn't bring my book. 12. Vamos fazer pergunta. Eu escolhi a letra A? Did I choose letter A? Ok? Did I choose letter A? Usei o did. Volta para choose. Penúltima. Ela não limpou meu quarto. She didn't clean my room. E a última, cut. Eu não cortei meu dedo. I didn't cut my finger. I didn't cut my finger. Ok, galerinha? Bem, pessoal, então eu vou parar de compartilhar agora, porque eu quero falar com vocês. Nós fizemos só 14 verbos. Eu vou interromper o vídeo agora, né, para não ficar muito longo para eu postar. Vocês vão assistir quantas vezes vocês precisarem. Daqui a pouquinho eu faço a parte 2 com os próximos verbos da sequência, onde eu vou colocar algumas frases para vocês responderem. Eu não vou colocar a correção, porque eu vou aguardar que vocês me respondam, me mandem essas respostas por WhatsApp. Okay? Vocês vão fazer as frases e vão me mandar, que eu vou ficar aguardando vocês para corrigir, tá bom? Então até daqui a pouquinho, galerinha. See you!